Mas enquanto você não tiver a compreensão e a capacidade de se perceber sendo na relação, dificilmente você vai ser líder. Eu estava esse fim de semana, com os pastores da associação ali de Porto Seguro, daquela área ali, que eu não sei como é o nome agora da associação, esqueci. Mas não é Extremo Sul, não é antes de Itabuna, daquela área. Grapiunense, sei lá, acho que é isso aí, Grapiunense. Não é uma associação, tem um monte de pastor, né? E a gente estava conversando exatamente, numa das nossas conversas foi exatamente sobre isso. Nós estamos muito preocupados com algumas técnicas e queremos aplicar várias técnicas. E às vezes a aplicação dessas técnicas nada mais são do que uma forma de nós nos escondermos por trás de algumas coisas. Aí a gente cria uma série de estereótipos, né? Adota uma série de métodos e começa a aplicar esses métodos, que normalmente não dão certo em 100%, né? Porque eles não representam aquilo que deveria representar. E aí começam os nossos processos de frustração, porque a gente não atinge, na verdade, os mesmos objetivos ou o mesmo sucesso que outros atingem com a mesma técnica. Sendo que esta técnica, talvez, na vida dos outros, nada mais seja do que o reflexo dele mesmo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós acostumamos a lidar com as nossas relações de poder como relação de domínio. E o texto vai dizer que não é papel do pastor gerir, ou digerir, ou liderar, ou encaminhar com rigor e dureza. Esse não é o papel. A liderança precisa ser a capacidade de perceber no outro aquilo que eu posso dedicar a minha confiabilidade e na minha relação de confiabilidade entrar em um processo de transformação. Isso, para mim, é fundamental numa liderança pastoral. Todas as outras coisas são adjacentes. Todas as outras coisas vão acontecer como resultado desse percurso, como resultado desse caminhar. Então, eu queria deixar esses dois pontos, para não falar muito, né? E abrir para uma conversa, uma discussão, caso haja interesse. Então, nesse momento, nós podemos passar para a segunda parte. Vocês aí já podem começar a elaborar suas perguntas. Por gentileza, eu gostaria de pedir ao professor Miqueias se colocar aqui nessa cadeira, já que o cabo não é tão extenso. E o pastor Miqueias estará ministrando, né, a sua palestra sobre ministério, em relação ao ministério como vocação, ou ministério como profissão, como muitos aí têm tentado exercer como profissão e não como vocação. Pastor. Então, boa tarde. A paz e a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, amigos, colegas e futuros colegas, essa é uma tarefa assim que, na realidade, eu não costumo participar muito desses eventos, não, né? Eu não tenho assim muita desenvoltura, né, para esses momentos. Mas veja só, mas como foi muito pertinente assim, o assunto,
eu fiquei balançado, fiquei balançado para falar sobre o assunto. Esse assunto aqui eu gostaria muito de falar. Eu até escrevi umas 40 páginas sobre isso e botei no meu blog, né, para ver se alguém disse que não presta, eu tenho que consertar. Não, mas eu não sou assim um especialista, né, sobre o assunto. Mas esses encontros de mentoreamento, essa experiência de mentorear, eu me lembro de uma vez, não sei se foi o pastor Ágama, não sei quem foi, na reunião dos professores, eu me quero, por que você não ajuda nisso? Ele disse, é que eu não sei fazer isso, eu não sei fazer mentoreamento. Mas depois foi aparecendo assim algumas pessoas, não, pastor, eu vou em Amélia Rodrigues e tal, e a gente foi conversando. E na verdade foram dessas conversas que eu fui escrevendo algumas coisas, para não esquecer, né? Fui escrevendo para não esquecer. E hoje eu vou falar então um pouco disso na realidade. Né? Não tenho assim nenhuma fundamentação teórica nessa fala minha agora, assim, necessariamente, mas eu gostaria assim de citar um texto de Pedro. Em uma de suas cartas, o apóstolo São Pedro diz: apacentai o rebanho de Deus, não como tendo domínio sobre ele, nem por torpe ganância, mas por amor e por moderação. E eu ouvi assim, muita atenção às palavras do pastor Ágama agora há pouco, e fiquei muito feliz mesmo, porque existe uma falta de consciência muito grande do que é a liderança pastoral, né? E a gente vai falar o seguinte: se essa liderança ela pode ser compreendida como uma profissão, se é realmente uma profissão, e o que caracteriza uma profissão, né? Então, geralmente a gente entende que profissão é para um mercado. A profissão está relacionada com o mercado. E o mercado tem um princípio de operação. O mercado o princípio que rege o mercado é a competição. E o princípio que rege a vocação religiosa não é a competição, é a cooperação. Então, o reino de Deus, o princípio que move, que dinamiza o reino de Deus não é a competição, é a cooperação. Então, esse é um ponto que eu considero muito importante. Por isso que entendo também que a vocação religiosa, essa liderança, ela só pode se dar de modo solidário. A palavra solidariedade, ela tem sido cada vez mais importante. O pastor Ágama até falou alguma coisa disso no seu texto, né, sobre solidariedade, como aquilo que vai suprir as necessidades, né, de uma comunidade, de uma pessoa, de um povo. Mas vejam só, o contexto, o ambiente religioso que a gente vive, ele não é nada solidário. Nós temos uma igreja com muito poder, com muita autoridade e muito pouca solidariedade. Então, uma liderança que ela estabelece princípios, uma liderança religiosa, né, ministerial ou pastoral, que estabelece princípios para a sua vida, muito mais motivada